falar das artimanhas do dizer, das artimanhas da oratória. Mas antes eu quero te convidar a dar o like, compartilhar, fazer o seu comentário e, se quiser fazer um curso comigo de hermenêutica filosófica, venha se inscrever no número que está já aí na sua tela e você vai transitar comigo na mente dos principais pensadores que trabalharam com a proposta da hermenêutica a partir da interpretação do ser. Um curso extraordinário. Vamos então falar das artimanhas do dizer. A essência da oratória é o discurso que é preferido, o que é, melhor dizendo, proferido em público, tá? A essência da oratória é justamente o discurso proferido em público. A arte do bem falar, do se comunicar, que se pode vir a ser confirmada pela própria etimologia, pois a oratória ela se constrói no radical de os ores, que significa boca, e boca quando o órgão fala, certo? Diretamente ligada à retórica, a oratória tem como meta a adesão de espíritos por meio de argumentação. Segundo Perlman e também Albert Teichmann, a retórica antiga referia-se ao uso da linguagem falada, do discurso perante uma multidão reunida na praça pública com o intuito de obter uma adesão desta a uma tese que lhe fosse apresentada. Agora, vejamos o seguinte. Nesse sentido, os gêneros do discurso oratório estão assim diretamente relacionados às instituições da cidade e ainda hoje se apoiam sobre uma tipologia do espaço social. Pois, conforme também vai afirmar Moraes, acompanham a evolução histórica da humanidade e são resultados dos interesses mais destacados de cada época, que é assim proposto, segundo Moraes, que ele vai dizer que a teoria da arte da oratória se revestiu de um aspecto político e daí a origem do seu gênero. E aí, logo após, vai suceder o suicídio e judiciário, e a seguir os demais, acompanhando inclusive as diversas manifestações da vida em sociedade, e vai agrupar dentro dos moldes diferentes formas de atender os fins que serão propostos. O sistema oratório ele deve se adequar ao gênero do discurso e, a ser elaborado, os discursos são classificados de acordo com as características que são relacionadas ao próprio orador. Então, ao auditório, a intencionalidade é ao tempo dominante presente, passado e futuro. Agora, de acordo com o próprio Hegel, certo? O gênero vai agrupar obras que apresentam, por exemplo, características que são fundamentais e também são comuns, como, por exemplo, a tragédia, o poema, o lírico, a tese, e sem dúvida é impossível até se fazer uma classificação exaustiva dos gêneros, porém mais útil ainda para a leitura retórica e a própria comparação. Então, o objetivo é determinar as características de um gênero, que é preciso perguntar o que vai distinguir do gênero mais próximo, por exemplo, o melodrama de uma tragédia, a novela de um romance, a aula de uma conferência. Então, Aristóteles, em sua retórica, ele propunha que são os três tipos principais centrais de discursos. O judiciário, que vai ter como auditório o tribunal, o deliberativo, que é o político,
cujo auditório é a própria Assembleia, o Senado, e o epídictico, que é um público que vai possuir os seus espectadores em geral, e todos vão assistir os discursos de aparato como panegíricos, certo? Orações fúnebres e outras, certo? Agora, de acordo com o próprio Moraes também, uma vez conhecidos diversos gêneros oratórios, cabe ao orador escolher o que melhor se vai adaptar à sua personalidade e de vida, e também como conhecer as qualidades do gênero que ele vai pretender utilizar e assimilá-las para colocá-las em prática. Então, vamos agora acompanhar cada um dos gêneros, tá? Gênero judiciário. Estudos contemporâneos vão revelar que o marco da oratória judiciária está no Tratado de Retórica, escrito por Corax e Tísias, dois oradores que, inclusive, se preocupavam com a defesa daqueles que desejavam reaver seus bens e propriedades tomados pelo tirano de Saracusa no ano de 485 a.C., tá? Encontra-se também nesse tratado alguns preceitos utilizados, inclusive por pessoas envolvidas em conflitos judiciários em uma época que não existia advogados, como, por exemplo, Aristóteles, em seus estudos sobre retórica, vão confirmar, inclusive, a importância e a relevância do tratado para os cidadãos comuns, que vão necessitar, assim, aprender as habilidades para defender as suas causas. Então, a origem judiciária vai revelar algumas características que vão acompanhar a produção do discurso por muitos anos até os dias atuais. O uso da argumentação com a finalidade, inclusive, de persuadir o auditório, juiz ou tribunal, e o desenvolvimento de técnicas da lógica e do raciocínio para a produção de provas, a que vai residir no seu caráter moral o ethos, as emoções criadas nos ouvintes, e também o fatos, que é a demonstração do próprio discurso. Então, o logos são algumas características do gênero presentes até os dias atuais. Já de acordo com Aristóteles, vão pertencer ao gênero judiciário os discursos que são pronunciados em função, inclusive, de um julgamento formal, que vai terminar com uma sentença, certo? É o uso da palavra perante um juiz ou um tribunal que quer na defesa da sociedade, caso da promotoria pública, quer na defesa feita por advogado de interesse e direitos de seus próprios constituintes, e também um discurso judiciário que vai acusar ou defender, tem como valores o justo e o injusto. Então, esse auditório convertido em juiz, ele vai condenar ou absolver, pois há sempre um réu que será declarado culpado ou inocente, tá? Ao orador vai caber a função de se adaptar dentro do seu discurso ao seu próprio auditório, juiz ou até um tribunal, com o fim, inclusive, de que a tese seja aceita por seu interlocutor, e essa aceitação ou não que definirá o resultado de um próprio processo. E é na sustentação oral, o logos, que o interlocutor vai construir a sua imagem, o ethos, para um auditório denominado o fatos. Então, o gênero judiciário, que dispõe de leis e se dirige a um auditório especializado, utilizando de preferência raciocínios silogísticos e entimenas próprias, inclusive, para esclarecer a causa dos atos, este convencimento do público irá se dar não mais pela evidência lógica de uma prova, mas sim pela capacidade argumentativa do orador. Na contemporaneidade, segundo até propõe Mosca, em 1997, o discurso judiciário é utilizado não apenas nos tribunais
para defender ou até para acusar, mas também nos sermões realizados por chefes religiosos, quando esses avaliam o comportamento dos seus filiados em relação às crenças. Já o gênero deliberativo é aquele em que a palavra está a serviço do bem, comum das coisas que são públicas. Há tanto o conselho como a dissuasão. Quem aconselha, recomenda sempre o melhor. O que desaconselha, dissuade com o pior. O tempo do gênero deliberativo é o futuro, visto inclusive que este vai aconselhar sobre os eventos que ainda irão acontecer, persuadindo ou não. E dessa forma, os assuntos que são suscetíveis de deliberação são justamente os que são naturais para a relação com as pessoas e de qual a produção que elas estão inseridas, tá? Então, os temas mais importantes para os oradores que dão conselhos em público são 5: finanças, guerra, paz, defesa nacional, importação, exportação, legislação, certo? Por fim, para a segurança do Estado, é indispensável ser entendido em todas as outras questões, como também, inclusive, na legislação, que as leis e a salvação da cidade estão dentro da estrutura organizacional proposta pela própria legislação, que é o conjunto de leis que rege a cidade. Então, cabe saber quanto vão ser essas formas, o quanto serão as formas de governo, que vai condizer a cada uma e por que vão se corromper, certo? O maior e o mais eficaz de todos os meios de persuadir assim e aconselhar para bem até compreender as diferentes formas de governo é diferenciar os seus interesses particulares, tá? Outra coisa também importante para nós podermos compreender já é o gênero denominado epedítico. O gênero epedítico é um dos gêneros retóricos distinguidos inclusive por Aristóteles em sua arte retórica, em que o orador vai tomar o uso da palavra para louvar ou censurar. O tempo, inclusive, predominante usado nesse gênero é justamente o presente, mesmo que isso até não exclua o uso de fatos passados e as possíveis presunções do futuro. Então, segundo Perlman, Aristóteles vai se inspirar nos concursos oratórios que ocorriam durante os Jogos Olímpicos até para caracterizar particularidades do gênero epitítico. Nesse contexto, os auditórios comportavam-se como espectadores e eles tinham uma missão a cumprir, que era justamente designar o vencedor e aquele cujo discurso merecia receber os louros da vitória. O auditório, nesse sentido, então, assumia uma posição de julgador e de adesão ou não às teses e argumentos apresentados pelos seus oradores. E ao auditório cabia o papel principal para determinar a qualidade da argumentação e o comportamento dos oradores. Nesse contexto de Jogos Olímpicos, é que os discursos eram tratados como espetáculos de teatro ou disputas atléticas em que a finalidade era a avaliação dos participantes. O gênero epitetístico, assim como os demais gêneros retóricos, tem papel fundamental na concretização da persuasão do auditório, certo? Então, na visão aristotélica, o gênero epitítico, por tratar do elogio e da censura, trata da virtude e trata do vício, do belo e do disforme. E isso é a base até para a construção discursiva do orador. Então, o autor vai também apontar que a virtude é a faculdade que permite adquirir e guardar os bens, e a injustiça se torna o vício, pelo qual se retém o que é de outros, contrariamente até à lei, e essa dicotomia do gênero epitítico vai se tornar uma característica, por se tratar inclusive de um gênero que vai louvar ou virtude,
ou censura, conforme já apontado de uma forma de valores partilhados de auditório de contexto universal. Então, como você viu, são vários os gênios,